Eu quero contar a minha história para que fique de alerta para muitas jovens, muitas meninas novinhas por aí, que infelizmente querem um relacionamento por dinheiro, por ambição. Querem um homem que tenha dinheiro, sabe? Querem ter uma vida boa, segurança financeira, enfim. Que tudo o que eu queria. E infelizmente eu me dei mal. Eu não vou generalizar, porque tem muitas jovens que se casaram com homens que tinham condição, homens mais velhos. E hoje vivem bem, vivem com a mesma pessoa, são felizes, não é? Que nunca tiveram problema. Mas eu considero que a minha história, ela é uma lição de vida e ela é um alerta, ela traz um alerta muito grande. Enfim, vamos começar, não é? A contar essa história que pra mim é muito difícil sempre que eu lembro. Quando eu conheci o Josué, eu tinha 18 anos e ele tinha 50 anos. Então a diferença, assim, eu já era de maior, mas a diferença de idade já era gritante, não é? E eu conheci ele na empresa, no meu ambiente de trabalho. Como assim? Quando eu tinha 18 anos, eu consegui o meu primeiro emprego, que foi justamente na empresa dele. Eu não vou falar aqui, eu não vou entrar aqui em detalhes, que empresa é essa, que ramo que eu trabalhava, tá? Qual foi o meu primeiro emprego? Eu vou evitar esses detalhes aqui, tá? Que eu, tô contando a minha história, mas é no anonimato, não quero ter problemas depois, tá? Então, eu conheci ele nessa empresa porque ele era o dono dessa empresa. E assim, desde muito novinha, eu sempre chamava atenção, gente. Com 11 anos, parecia que eu tinha 15. Eu tinha corpão, sabe? Sou morena, sempre tive o cabelo comprido, liso. E as pessoas ficavam me chamando de indiazinha. E assim, gente, modéstia à parte, assim, não é me gabando, mas assim, eu sempre fui bonita. Todas as pessoas falavam isso e eu sempre me achei linda. Eu sempre, sabe, tive essa autoestima, sempre gostei de mim. Assim, e as minhas tias, praticamente eu fui criada pelas minhas tias. Porque a minha mãe, ela me abandonou, ela foi embora, sumiu, assim, quando eu tinha 5 aninhos, me deixou com minhas tias e foi embora, assim, sumiu, sabe? Me deixou com minhas tias, dava notícia quando queria, quando não queria passava mês sem dar notícias. E minhas tias começaram a ficar fazendo a minha cabeça contra a minha mãe, tipo, sua mãe não presta, sua mãe é isso, sua mãe é aquilo, não é? E eu comecei a ter raiva da minha mãe, porque, tipo assim, eu dizia, eu não queria nem ouvir falar no nome dela. Tipo, pra mim ela não é uma mãe, ela me abandonou, entendeu? Ela me deixou aqui a mercê, sabe? Jogada e tal. Só que eu sempre fui bem criada pelas minhas tias. Minhas tias sempre me deram muita atenção, muito amor e carinho. Só que minhas tias, vamos dizer assim, elas sempre foram muito safadinhas. Elas nunca foram casadas. Sempre era com um com o outro. Elas ficavam falando, enchendo minha cabeça, que eu era muito bonita. Quando eu aparecia com namoradinhos, assim, da minha idade, não é? Porque eu sempre fui muito romântica, muito, sabe, apaixonadinha, assim. E acreditava muito nos contos de fada, negócio de novela, essas coisas assim. E as minhas tias faziam minha cabeça, minha filha, pelo amor de Deus, você vai arrumar um pé rapado, você tem que sair, a gente é pobre, você tem que pensar grande, você tem que pensar alto, não é querer ser pobre a sua vida toda não, sabe? Então minhas tias, elas me incentivavam a procurar homens maduros, homens mais experientes, homens com dinheiro, não é? E elas iam colocando isso na minha cabeça. E elas, assim, quando saíam com um homem com condição, elas sempre apareciam com roupa nova, com um perfume novo, muito cheiroso, maquiagem, dinheiro, sabe? A vida delas, elas tinham dinheiro assim, gente. Elas não trabalhavam, assim, nunca trabalhavam de carteira assinada, não é tipo um trabalho assim fixo. Elas faziam um bico aqui, vendiam uma coisinha ali, uma coisinha aqui, acolá, mas o negócio delas era sair com os velhos, porque minhas tias também eram muito bonitas, não é? Então, gente, eu fui crescendo assim, no meio delas, com esse pensamento, não é? Então, já imaginam a criança crescendo com pessoas com esse tipo de pensamento e essas pessoas incentivando essa criança, né, aconselhando essa criança a ser do mesmo jeito, não é?
não tô dizendo que minhas tias, pelo amor de Deus, eu não tô falando que minhas tias, quando eu era criança, me colocavam na vida errada, não. Elas sempre tiveram cuidado comigo. A única coisa, quando eu fui ficando mocinha, elas iam conversando isso comigo. Pra eu não namorar qualquer um, não namorar pé rapado, pra eu arrumar homem rico, homens mais velhos e experientes. Só que assim, gente, eu sempre gostei de estudar. Sempre gostei muito de estudar, sempre tinha notas boas. Elas também ficavam contentes quando eu passava de ano, quando vinha o meu boletim e tal. Sempre foram muito presentes. E assim, eu, quando fiz 18 anos, como eu falei pra vocês, passei em uma prova pra trabalhar nessa empresa. Fiz a entrevista, passei tudo certinho e comecei a trabalhar nessa empresa. Nossa, eu tava super feliz mesmo e tal. E as minhas tias, sabendo que a empresa era muito boa, era uma empresa muito concorrida, que muitas pessoas queriam trabalhar, elas já começavam a falar: minha filha, aproveita, menina. Aproveita, porque nessa empresa, com certeza deve estar assim, ó. Assim de homem rico. Olha, você preste atenção, você não vacila. Não vai se enroscar com qualquer peãozinho de lá, não, sabe? Aí começava assim, sabe? E assim, gente, eu comecei, com o tempo, comecei a pensar mesmo como elas. Eu dizia, elas têm razão. Eu tenho que arrumar um homem rico, tal e tal, e aquilo outro. Aí, gente, nisso, eu na empresa, bonita como eu sempre fui, bem arrumada, porque eu, assim, costumo dizer que eu puxei minhas tias, não é? Bem arrumada, bem vestida, cabelo sempre bem feito, maquiagem, unha. Já chamei muita atenção. E nisso, eu já chamei a atenção de quem? Do dono dessa empresa. Ele mal ia lá, mal ia lá. Mas quando ele foi e me conheceu, porque eu trabalhava na parte administrativa dessa empresa, quando ele me conheceu, ele ficou louco por mim. Louco, apaixonado. E ele, que não era acostumado a ir sempre na empresa, ele começou a ir com mais frequência. E nisso tudo só pra me ver. Como eu sei isso? Porque ele próprio me dizia. Ele chegava na empresa, chegava na minha mesa e falava: eu vim aqui só pra ver você. Desse jeito. E nisso eu me derretia toda, porque como eu falei pra vocês, eu sempre fui apaixonadinha, iludida, né? A iludiane. Então eu me derretia toda, e me achava toda, minha filha. Me achava toda. Eu era pomposa, pompuda. Não sei se essa palavra existe, mas enfim. Então, nisso, começou a rolar flirts, não é? Entre nós dois. E nisso, não é? Ele deixou o telefone dele. Eu lembro até como se fosse hoje. Ele pegou o telefone, pegou um papel, uma folhinha de papel, assim, anotou o telefone dele, colocou na minha agenda, com o nome dele. E depois, quando eu vi aquilo, eu cheguei em casa, falei pra minhas tia. Minha tia ficou doida. E ligue, você vai ligar pra esse homem, você vai ligar, gente. Elas ficavam em cima de mim, e eu liguei elas ali em cima de mim pra saber do babado e tudo, né? E eu liguei pra ele, e a gente marcou de se encontrar. A gente se encontrou. Só que assim, gente, eu não sabia nada sobre ele. Ninguém ali da empresa sabia muita coisa sobre ele, não é? Ele aparecia assim, tinha os mais próximos dele, assim, eram pessoas muito sérias e tal, que eram com certeza que sabiam da vida dele e tal. Mas assim, não sabia assim muita coisa, não é? A única coisa que eu sabia, gente, era que eu ficava escutando boatos na empresa. Tipo assim, quando as pessoas começaram a perceber que ele ficou afim de mim, ficou dando em cima de mim, as pessoas, mais uma que foi fisgada, sabe? Tipo, eu ficava soltando essas indiretas, mais uma que foi fisgada. Mais uma na listinha dele, sabe? Então eu ficava falando essas coisas. Só que assim, gente, eu falava isso pra minhas tias, chegava em casa chorando, falando isso pra minhas tias. Minhas tias diziam que era inveja, que era recalque, entendeu? Que eu tinha que me benzer, porque isso era inveja, não sei o que, olho gordo, sabe? Porque eu era bonita, porque logo o dono se interessou por mim. E nisso até as minhas tias, assim, gente, ficavam me iludindo, sabe? Olha, puxei elas em tudo, muito iludiane, como eu era também, não é? Então, eu segui os conselhos da minha tia, deixei pra lá,
né? Comecei a me encontrar com ele, a gente foi se envolvendo, se envolvendo. E assim, como eu falei pra vocês, eu tinha 18 anos, ele tinha 50. E foi com ele que eu perdi a minha virgindade. Nossa, quando ele, né, percebeu que eu era virgem, ele ficou mais louco por mim. E ele vivia assim, nossa, ele ficou, sabe, fascinado por mim. E queria sempre me ver, queria sempre que, nossa, e quando era alguma coisa assim, sabe, que eu não, alguma coisa que eu não podia ir, alguma coisa que eu tinha que fazer num trabalho, entendeu? Ou até mesmo num curso, porque eu fazia um curso também. Ele ficava revoltado, ele brigava comigo, ele dizia, não, você não precisa. Ele fez eu sair do curso que eu estudava, entendeu? Ele fez eu sair, gente, até da empresa com o tempo. Com o tempo, eu saí da empresa, ele falou que eu não precisava estar lá, entendeu? Que ele podia me dar tudo que eu quisesse. E foi isso que aconteceu, entendeu? Eu saí da empresa, ele começou a me bancar, né? Começou a me bancar em tudo. Só que com o tempo, gente, eu descobri que ele era casado, não é? E assim, gente, eu fui muito burra, muito burra. Eu já devia imaginar que ele era casado, assim, um homem de 50 anos, não era casado? Não sei, acontece de não ser, não é, gente, né? Só que eu já devia ter cogitado isso, não é? Só que nem me passou pela cabeça que ele poderia ser casado, gente, nem me passou. E também, assim, como minhas tias sempre disseram, não é? Ele não ia, a esposa dele não ia na empresa, eu nunca vi a esposa dele. Só que eu descobri que ele era casado. Só que mesmo assim, gente, mesmo assim, a gente se encontrava. Quando eu descobri que ele era casado, eu fiquei muito chateada com ele, entendeu? Eu pensei até em desistir dele. Eu disse pra ele que eu não queria mais saber, só que ele ficou maluco. Ele não me deixou em paz. Eu fiquei 2 dias, gente, sem me encontrar com ele, e esse homem não parava de me ligar, sabe? Ele não parava de me ligar. E ele falou, eu vou na sua casa, que isso e aquilo, porque ele sabia onde era a minha casa já, ele já tinha conhecido minha tia babava muito ele, demais, 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 sabe? Eu vou na sua casa, eu dizia pra ele que eu não queria que ele fosse, mas mesmo assim ele ia, entendeu? Ele ia na minha casa, ele conversava comigo, sabe? E depois eu caía novamente naquela conversa dele, naquela lábia dele, e a gente acabava se envolvendo novamente. E, nossa, e assim, gente, eu comecei a me sentir mal por isso. E assim, depois disso, gente, depois que eu fui percebendo que ele, tipo, tava me controlando, me manipulando, eu comecei a perder aquela coisa que eu sentia por ele. Porque, na verdade, pra falar a verdade, gente, eu nunca amei ele. Nunca. Eu comecei a me envolver com ele também muito mais por pressão das minhas próprias tias. Entendeu? Que ficava ali me pressionando. Você tem que ficar com ele é rico, você é maluca, sabe? Então eu fiquei mais por pressão. Então, eu falei isso para minhas tias. Eu cheguei a dizer para minhas tias, olha, eu tô com ele por pressão. Eu não tô com ele por amor e tal. Mas aí minhas tias falaram, filha, mas pelo amor de Deus, é ele que lhe dá conforto, ele te dá isso, te dá aquilo. Você tá querendo desperdiçar uma chance dessa, você tá sendo ingrata, entendeu? Desse jeito comigo. Então eu comecei a pensar como elas. Eu coloquei em prática tudo que elas me falavam. Eu comecei a ter contato com ele mesmo só por interesse, entendeu? Só por comodismo, porque ele me dava tudo, eu tinha tudo, e aquilo tava ótimo pra mim, tava cômodo, entendeu? Então eu ficava com ele por interesse. Só que aí ele sempre me tratando muito bem assim, sempre me bajulando, sabe? Só que eu sempre incomodada, porque eu era como se fosse uma bonequinha na mão dele, sabe? Uma bonequinha que ele fazia o que queria, não é? E aquilo me deixava muito, muito, muito chateada, muito angustiada demais. Só que eu tava ali com ele, entendeu? Por interesse, por comodismo, entendeu? Então, um dia, eu fiquei um tempo sem dar atenção pra ele. Eu não respondia as mensagens, eu não atendia as ligações, entendeu? Ele ia na minha casa, bater na minha casa. Eu não abria a porta. Não abria a porta de jeito nenhum, entendeu? E ele ficava muito estressado, gente. Ele só não arrombava a porta. Digo pra vocês que ele só não arrombava a porta por causa das minhas tias,
que tava ali vendo tudo, não é? Por causa das minhas tias, e ele não fazia uma coisa pior, porque eu tenho certeza que se minhas tias não tivessem, ele arrombava a porta. Porque ele ficou muito fissurado em mim, sabe? Muito mesmo. Eu era dele, era como se fosse uma posse dele. Então, quando eu fui conversar com ele, depois de dias sem falar com ele, quando eu fui conversar com ele, eu falei assim, eu tô cansada. Eu tô cansada, você tem a sua esposa lá, é casadinho com ela, você assumiu ela, entendeu? E você tá me usando como se fosse uma boneca, um brinquedo seu, entendeu? Então eu falei pra ele que eu só não queria nada com ele porque ele não me assumia, né? Então, mas isso era uma desculpa, porque eu sabia, gente, que eu sabia que ele não ia largar a esposa dele. Eu pensava que não. Olha só o que aconteceu. Aí eu falei isso, não é, pra ele. E ele falou assim, se você quiser, eu termino tudo com a minha esposa e fico com você. E assumo você. Você quer? Entendeu? E eu fiquei assim, sabe, chocada. Eu disse, meu Deus, eu pensei, sabe, não era isso que eu queria. Eu falei isso porque eu tinha certeza, eu queria uma desculpa, sabe, pra não ficar com ele, eu queria uma desculpa. Então, eu falei assim, olha, não sei, eu vou pensar, entendeu? Ele falou, pois você tem que me dizer hoje, eu quero saber hoje. Se você quiser, eu deixo a minha esposa e fico com você. Mas eu quero a resposta hoje. Eu falei, eu quero pensar. Eu não vou lhe falar nada hoje. Vai embora. Entendeu? Vai embora. Ele dizia que não ia, que não ia, que não ia. Eu comecei a chorar. Eu olhei pra minhas tias, pelo amor de Deus, me ajuda. Entendeu? E minhas tias com aquela maior coisa, com medo de magoar o reizinho, sabe? Ai, vai, deixa ela pensar e não sei o quê. Foi aí que eu falei, você vai, eu chamo a polícia. Entendeu? Aí foi que ele foi. Mas isso, gente, olha, ligando, me perturbando, me perturbando, me perturbando. E as minhas tias, você é doida. O homem é apaixonado por você. O homem tá louco, apaixonado. Eu disse, gente, isso é coisa de homem doente. Olha só o que ele fez. Isso é uma doença, isso não é amor. Sabe, eu já tava começando a ficar com medo, gente. Muito, muito, muito aflita mesmo, com muito medo. E ele, gente, lá, me ligando, sabe? Eu angustiada, angustiada. Até que um dia, eu tive coragem e falei pra ele que não queria mais nada com ele, mais nada. Porque eu não tava com ele por amor, que eu não amava ele. Simplesmente, ele falou pra mim que eu não tinha eu não tinha vontade nenhuma, que eu era dele. Essas palavras ficaram marcadas em mim, sabe? Você é minha. E nisso, gente, eu fiquei com muito, muito, muito medo. E foi daí que começaram as ameaças. Porque ele viu que eu realmente não queria nada com ele. Falei que ia chamar a polícia, entendeu? E começaram as ameaças. Começaram as cobranças, entendeu? Aquela coisa toda dele dizendo que eu era só dele, que eu não podia ficar com mais ninguém, que ele tava me vigiando o tempo todo. Minhas tias começaram a perceber o perigo que eu tava correndo, entendeu? Começaram a perceber que eu tava correndo muito risco de vida, que ele realmente tava maluco. Foi daí que minhas tias começaram a ficar preocupadas e nervosas, sabe? E foi daí que elas tomaram uma decisão, a gente conversou junta, e falou que elas iam me tirar dali, que eu ia ter que ir embora, porque senão esse homem ia fazer um arte comigo, entendeu? E foi daí que eu até registrei boletim de ocorrência contra ele, fui na delegacia, entendeu? Porque esse homem não me deixava em paz, esse homem me perturbava, tava perturbando a minha paz, sabe? Fui na delegacia, contei tudo o que aconteceu, tudo mesmo. E as minhas tias conseguiram me tirar da cidade, com a ajuda lá dos boys dela, que elas tinham muito contato, né, com vários homens. Conseguiram me tirar da cidade. E graças a Deus, troquei contato, tudo mesmo. Ele ainda foi atrás das minhas tias para saber do meu paradeiro. E as minhas tias, infelizmente, né, e as minhas tias disseram que não sabia, que estavam me procurando, que estavam desesperadas, fingindo, né? Que estavam desesperadas, que não sabia para onde eu tinha ido. Aí começaram a falar, né? Tudo por sua culpa e não sei o que. Olha o que você fez. Por sua culpa ela fugiu, ela ficou com medo, não sei o que. Você assustou ela e tal, né? E ele realmente acreditou que as minhas tias não sabiam onde eu tava. Eu tenho uma vida totalmente diferente do que eu tinha antes.
totalmente, sabe? Hoje eu trabalho como empregada, limpando casa dos outros, não é? É um trabalho digno, eu não tenho vergonha nenhuma, nenhuma mesmo. Mas assim, gente, eu aprendi uma lição muito grande com isso. E depois disso, até minhas tias também mudaram um pouco, sabe? O jeito delas, aquela coisa que elas tinham depois disso que aconteceu, não é? E assim, gente, eu mudei totalmente meu pensamento, minha cabeça. Eu sou outra pessoa. Eu sou uma pessoa muito mais, mais assim, tipo cabeça, entendeu? Tenho outra visão das coisas. Eu acho, hoje pra mim, dinheiro não é tudo. Hoje pra mim, o que importa é o amor, entendeu? Hoje eu namoro uma pessoa que eu realmente gosto mesmo, que eu amo, na verdade. Eu sou apaixonada por ele, entendeu? A gente namora. E eu tô muito feliz, gente, muito feliz com essa pessoa. Essa pessoa é humilde, entendeu? Essa pessoa não tem nada pra me oferecer assim de luxo, entendeu? Mas é um homem trabalhador, é um homem honesto, que me ama, que me trata bem, entendeu? Que pensa, que não tem compromisso com ninguém, que pensa assim em me assumir, me dar uma vida boa, digna, entendeu? À medida do possível, né? No que ele pode, entendeu? E eu também tô ali, entendeu? Pra dar todo o amor, carinho, ajudar ele, entendeu? Como uma boa mulher, depois que a gente casar, porque com ele eu penso sim em casar, e ele também pensa em casar comigo. Mas hoje eu tenho uma vida simples, sabe? Mas uma vida muito boa, e eu considero sim que foi um livramento de Deus eu ter conseguido perceber esse lado escuro dele, entendeu? Por eu ter conseguido sair antes. Porque muitas mulheres, elas ficam ali, naquela ambição, entendeu? Do dinheiro, do comodismo. Ai, ele me ama, entendeu? Quando faz um negócio desse, eu vou largar minha esposa. Quem me garante mesmo que ele ia largar, gente? Eu acho que ela é só uma estratégia. Tá, pelo que eu sei, tá com a mulher até hoje, entendeu? Então, assim, gente, eu acho que isso não é tudo, entendeu? Não é tudo na nossa vida. É dinheiro, tal. Então, tem muitas mulheres que estão ali, entendeu? Por comodismo, sem amor, por interesse, entendeu? E não tem coragem de sair daquilo ali porque sabe que vai perder aquilo tudo. Não tem coragem de ir atrás, não tem coragem de lutar, de correr atrás, entendeu? De trabalhar para ter o seu. Eu tá tão acomodada com aquilo que não consegue sair. Aí aguenta tudo. Aguenta humilhação, aguenta traição, aguenta ser a outra do relacionamento, entendeu? Aceita que ele tem amante, descobre as amantes e aceita, entendeu? Então é algo, gente, que eu nunca consegui engolir isso. Nunca consegui engolir, entendeu? Então a minha sorte foi essa. A minha sorte foi eu ter despertado a tempo, ter saído a tempo, né? Graças a Deus tive a ajuda das minhas tias, entendeu? Que me ajudaram a fugir. E é isso, a minha história e o meu alerta para vocês, entendeu? Não pensem que dinheiro é a base da felicidade, porque não é. A felicidade está na sua paz, no seu sossego. Então, amores, trouxe pra vocês uma história baseada em fatos reais. Gente, isso acontece muito. E é como ela falou no final. Muitas mulheres estão passando por isso, pela mesma situação, por interesse, por comodismo, por não conseguir correr atrás do seu, não é? Por não ter aquela coisa, aquela gana, aquela garra de lutar, entendeu? Tá ali apenas acomodada. Ai, ele me dá tudo, ele é um bom homem e tal, mas tá ali sempre traindo você. Às vezes você é a outra, ele não te assume, entendeu? Se acontecer alguma coisa, ele nunca vai largar a esposa dele pra ficar com, né? Eu penso assim. E, gente, acontece muito, eu vi vários relatos desse tipo, entendeu? E é como ela falou no final, graças a Deus, que ela conseguiu perceber, gente, que ele não era uma pessoa boa, que ele tava começando a mostrar, ela percebeu, ela prestou atenção nos sinais e ela caiu fora, ó, antes de ter acontecido algo pior. Que ia acontecer, gente, eu acho que ia acontecer algo pior com essa menina, porque ele tava fissurado nela. Olha só, você é minha. Se você não for minha, você não é mais de ninguém. Gente, isso é frase de homens malucos, sabe?
que quer você a todo custo, o custo que custar, e ele não vai sossegar enquanto não ter você só pra ele, entendeu? E isso é muito perigoso, gente, muito perigoso demais, não é? Então eu espero que essa história tenha servido de alerta, que esse foi o objetivo da interpretação, e que vocês possam perceber que é como ela falou no final, dinheiro não é tudo, dinheiro não é base de felicidade. O que traz felicidade é sua paz e o seu sossego. Olha só, gente. Quer mais felicidade do que ter paz e sossego? Não é? Então é isso, meus amores. Deixa aqui embaixo nos comentários o que vocês acharam dessa história. Curta, comenta, compartilha. Se você for novo aqui de paraquedas, se inscreve aqui embaixo. Ativa o sinal de notificação, opção todos para não perder a história. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!